Meus queridos, boa tarde. Tarde. Perdão pelo atraso. Perdoado. Tá 4 antes, né? 4 antes? Mas tá atrasado. 18h06. É. 18h09, seu amor. Meus queridos, vamos fazer uma oração e a gente já começa a nossa aula de hoje. O Santo Deus amado, Senhor, o Pai. Senhor, abençoa este momento, Pai. Abre nossos corações, nossos ouvidos, nosso entendimento, para que juntos possamos aprender acerca da Sua palavra e que possamos, Senhor, crescer em união, crescer em unidade, crescer como igreja, como corpo de Cristo. Nos capacite, Senhor. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Meus queridos, continuando lá o estudo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. A gente vai lá para o capítulo 1 e hoje a gente começa o texto no verso 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1 e verso 19 até o 28. Todos acharam? Sim. Verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que alevemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Um texto relativamente simples, sem muito mistério, mas traz algumas lições para nós. No verso 19, este foi o testemunho de João, quando os fariseus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era. Pergunta à igreja, pergunta aos irmãos: todos sabem que são fariseus? Sim ou não? Talvez. Quem sabe? No que eu lembro era um partido. Deus era um partido dos judeus. Tinha lá alguma crença? Bom, sim, eles acreditavam assim,
profeta também, enquanto os saduceus era só a Torá mesmo. Perfeito. Quem mais tem alguma coisa para dizer concernente aos fariseus? Quem eram os fariseus? Quem mais gostaria de fazer uma colocação? Gustavo? Não? Maurílio? Não? Os fariseus eram, sim, né, um grupo de pessoas que eram os grandes sábios, entre aspas, né? Então eles estavam ali entre os sacerdotes, eles que sabiam sobre as leis, eles que liam a Torá, que conheciam de trás para frente. Eles eram os caras, né? Eles eram os justos, os perfeitos. E foram eles que enviaram os sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. João, quando ele surge na história, ele começa a batizar e começa a incomodar. E todo mundo se pergunta, será que é esse o Messias? Os judeus, eles acreditam até o presente momento de que o Messias vai chegar. Em algum momento o Messias vai chegar. Eles não acreditam que o Messias já chegou. Eles não acreditam que Cristo, né, que Jesus Cristo foi o próprio enviado de Deus para trazer a salvação para nós. Então, desde aquela época, eles já estão esperando o Messias. E eles ficaram preocupados se João Batista era o Messias. Os sacerdotes, né, e os levitas, eles vêm do Velho Testamento, das tribos, onde somente os da tribo de Arão, né, da tribo de Levi, poderiam ser as pessoas que estavam ali diretamente ligadas com Deus. Mas ninguém era digno de estar ali, né? Era destinado somente àquela tribo, àquele povo. Verso 21. Perguntaram, então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Verso 22. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levamos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E se essa pergunta fosse feita para mim, o que será que eu responderia? E se essa pergunta fosse feita para você, o que você responderia? Vamos ler de novo? Verso 22. Evangelho de João, no capítulo 1 e o verso 22. Finalmente perguntaram-lhe, quem é você? Quem está perguntando? Quem está fazendo essa pergunta? Fariseus enviados por fariseus. Os sacerdotes e levitas enviados pelos fariseus. Perfeito. Para quem que eles estavam perguntando? João Batista. Por acaso João Batista é o mesmo João que escreve esse livro? Não, perfeito, que fique claro isso. Não, João Batista foi um personagem e o João, discípulo, foi outro. Então aqueles sacerdotes... Sim, só fazer uma breve correção. Eu entendo que ele foi um personagem, né? Ele foi também um escolhido de Deus. Sim, para preparar o caminho.
Sim, ele é um escolhido de Deus, ele é um profeta. Tanto é que o escolhido de Deus que o próprio anjo falou com sua mãe, né? Perfeito. Boa colocação. Então os juízes e os levitas estão questionando: quem é você? E essa pergunta, se fosse feita para mim ou para vocês, será que a gente teria essa resposta? Quem é você? Em que tempo essa pergunta? Quem sou eu? No tempo de hoje. O que a gente vê aqui? João Batista se colocou como Jesus? Como Cristo? Não. Ele se colocou superior a Cristo? Também não. Poderia ter feito? Não. Mas se fizesse? O que eu quero dizer com isso? João Batista, ele poderia ter falado que ele era o Cristo, e se ele tivesse falado, todo mundo teria acreditado. Mas não foi o que ele disse. Ele colocou sempre Cristo acima dele. Mas, se a gente olha a nossa volta, o que a gente enxerga por aí? O que a gente enxerga aí nas esquinas? O que está nos cercando? Aqui na nossa congregação a gente prega o quê? A sã doutrina, que está escrita onde? Na Bíblia. Certo? Pregamos quem? Um Cristo, soberano, acima de todos. Só existe Cristo, não existe outro Deus. Agora, as pessoas que nos cercam, muitas das vezes não têm a mesma crença que nós temos. Muitas das vezes têm a crença de outras denominações. E se essa pessoa te pergunta: quem é você? O que a gente responderia? O que eu responderia? Lá fora, eu já fui de congregação, de denominações lá de fora, e muitas vezes a gente muitas vezes eu acreditava em pessoas que supostamente conversavam diretamente com Deus, e Deus usava aquela pessoa para transmitir uma mensagem. Acreditava em revelações, acreditava em revelações futuras, em revelações passadas. Será que essas pessoas são exatamente como Cristo? Só eles que têm o acesso? Só eles que estão perto, grudados, e a gente não? Respondendo a pergunta do Neto, hoje, quem sou eu? O que eu poderia dizer se essa pergunta fosse feita para mim? Quem é você em Cristo Jesus? O que você poderia falar sobre Jesus? Se fosse copiar João Batista, a gente tem que fazer a mesma coisa que João Batista fez, é apontar para Cristo. Então a gente deveria ser aqueles que apontam para Cristo. Sempre. Sempre apontar para Cristo. E nunca para pessoas, né? Ou para nós mesmos. Não se vangloriar por aquilo que a gente acha que sabe, acha que conhece. Todos nós somos iguais. Todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós somos filhos, todos nós somos irmãos. E todos nós estamos aqui para ajudar um e não ser melhor que um ou que outro. Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? João responde com as palavras do profeta Isaías, no verso 23. Eu sou a voz do que clama no deserto.
faça um caminho reto para o Senhor. Trazendo para nós hoje, se alguém pergunta, né, quem é você em Cristo Jesus? Será que nós temos sido a voz que clama nesse deserto de pessoas sedentas e perdidas? Será que nós estamos anunciando as boas novas, anunciando o Evangelho nesse mundo tão corrompido, nesse mundo tão devastado pelo pecado? Será que os nossos caminhos, por onde quer que a gente anda, têm sido referência para aqueles que nos observam? Boa reflexão para fazermos cada um no seu íntimo, no seu eu. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem profeta? Não existia batismo no Velho Testamento. Não o batismo que a gente conhece hoje, batismos com subversão em água. Então aqueles fariseus, eles estão curiosos para saber por quê, para quê, para onde. E João responde, né? Batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João está falando de uma pessoa, só que até esse momento ninguém sabia quem era. Não existia nome. Os fariseus são curiosos para saber quem é essa pessoa. Quem é maior que João? De quem que João estava se referindo? Quem é esse homem que vai vir depois dele? Quem é esse que o próprio João não é digno de desamarrar as correias de sua sandália? Olha a posição que João se coloca em relação a Cristo. Ele diz que ele não é digno sequer de fazer o mínimo, né? Fazer uma coisa tão simples para Cristo. Eu imagino na cabeça daqueles fariseus, daqueles sacerdotes cheios de roupas incrementadas, né? Pessoas que dava para conhecer de longe, anéis, correntes. E João falando disso, que ele não era digno de desatar as sandálias. Fica um monte de pergunta na cabeça deles. Pergunta até aqui? Ou alguma colocação que alguém gostaria de fazer? Com certeza. Ô, Renato, sobre essa questão que eles falam, se, por exemplo, quem é você, depois do 20, ele vai negar que não é o Cristo. Por que você acha que ele responde com esta afirmação de que ele não era o Cristo? João já tinha a certeza da sua missão. Qual era a sua missão? Era anunciar que viria o Messias, né? Viria o Cristo após ele. Ele foi o último dos profetas. Então João tinha certeza de quem ele era
E a missão que ele deveria ter. Que o cara já era adulto, passou um tempão no deserto, alguma hora antes do momento. Exato. Na verdade, Renato, é o seguinte: desde Deuteronômio existia a promessa de que viria alguém para ensinar alguma coisa diferente, melhor e maior do que Moisés. Então, quando ele fala assim que eu não sou Elias, eu não sou profeta, já existia desde sempre a promessa de que o Elias viria e de que esse profeta viria. Então, todo esse cenário já está muito quente na memória de todos os judeus daquela época, e para muitos até hoje, né? Então, quando ele pergunta se ele é Elias, existe a promessa de que viria aí o Elias. Tanto é que lá no Evangelho de Mateus depois, Jesus vai falar que sim, que João Batista era Elias, mas não reencarnado, não tem nada a ver com isso, mas no sentido de cumprir a promessa do Velho Testamento, onde ele viria para anunciar e fazer o trabalho. Tanto é que Jesus reconhece que João Batista é maior do que muitos. Então, a questão do profeta é a mesma coisa, né? Se lê Deuteronômio 18, existe a promessa de que viria alguém para ensinar novos preceitos, e que se esse profeta não fosse escutado, o próprio Senhor Deus excluiria as pessoas do reto caminho. Então, todo esse murmúrio acontece, e aí aparece João Batista executando o batismo e falando para se endireitar. Então eles perguntam para ele: escuta, você é o Elias, você é o profeta, você é o cara que tinha para chegar? Então ele responde que não. Mas essas perguntas não são à toa, né? Não são dois nomes aí que estão aleatórios, né? Você é o Elias, você é o profeta, né? Então, quando ele aparece batizando no deserto, é interessante que não perguntam para ele: o que é isso que você está fazendo? A pergunta não foi essa. Não. Então já existia o batismo no Velho Testamento, porém não como os padrões que nós conhecemos hoje. Então o batismo, o mergulhar em água, o se lavar em água, não era novidade para os fariseus ou os judeus, porque eles não perguntam: o que é isso que você está inventando, que você está fazendo? Entende? Porque se fosse uma novidade, eles perguntam: olha, mas o que é isso? Para que você está fazendo isso? Não, a pergunta é: por que você batiza se você não é o Cristo? Então o batismo não era uma novidade trazida por João naquele momento. Então, quando João aparece fazendo todas essas coisas, causa um rebuliço na comunidade judaica, e eles estão querendo saber: quem é você? Você é o Cristo? Até Cristo estava profetizado, então eles estavam querendo saber se seria ele aquele que salvaria eles do Império Romano na cabeça deles. Para complementar o que o Gustavo está dizendo, eu acredito que o próprio Zacarias ensinou isso para João Batista depois que ele recebeu a promessa do anjo. Que foi, como o Gustavo falou, né? Isso já era pedido por Deus. Então Zacarias e a sua esposa, sabendo dessa promessa, obviamente ensinou João Batista de que ele não seria o Messias, né? E sim anunciaria o Messias, como está escrito lá em Lucas capítulo 1, que nós lemos a semana passada, né? Então acredito eu que o tempo todo João Batista foi instruído nessa situação de que ele seria apenas um anunciante, né, da vida do Messias. E eu divido esse mesmo pensamento, né? Eu acredito nessa mesma hipótese, de que toda a sua criação, inclusive o tempo que ele passou no deserto, sim, foi instruído para executar e para fazer cumprir a promessa. E aí vai corroborar com o que o Cristo está dizendo. Não tinha nem como ele se intitular Messias, porque ele sabia, né, quem ele era na história, né? Perfeito. Mais alguma colocação? Temos mais 9 minutos. Se a gente for entrar em mais um assunto.
Vou pegar só a metade dele. Gostaria de fazer uma colocação, Maurício? Não? Alguma pergunta dos irmãos? Para os irmãos que chegaram agora, a gente está estudando o Evangelho de João, capítulo 1, verso 19 a 28. Bom, então fica muito claro aqui, quando o João ele responde, né, que depois dele viria alguém, seria maior do que ele, né? E esse alguém seria para fazer cumprir a promessa que sim, todos os judeus já conheciam, né, desde os primórdios aí. Alguma pergunta? Sim? Não? Ficou claro? Não ficou? Dúvidas? Então tá bom. A gente acaba por aqui. Amém? Vou fazer uma oração e a gente encerra. Deus Santo, Deus de graça e misericórdia, Pai, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por tudo que tem feito, obrigado, Senhor, por essas discussões, obrigado, Senhor, pelo conhecimento adquirido, que o Senhor possa colocar, Senhor, no nosso coração a curiosidade, a vontade de estar sempre buscando conhecimento, buscando a Sua palavra, buscando, Senhor, irmãos para nos ajudar a estudar, a compreender. Capacita, Senhor, a todos nós a sermos essas pessoas. Em tudo te damos graça, em nome de Jesus. Amém.